Meu nome é Milena, nós estamos começando mais um Experimentando a Física e o tema de hoje é som. O que é o som? O som é um estímulo que chega ao nosso sistema auditivo e é levado ao cérebro, onde é decodificado. Essa capacidade de percepção do som, ela está ligada à estrutura fisiológica do corpo, ou seja, não são todos os seres vivos que têm essa capacidade de perceber o som. O tempo todo, ouvimos os mais diferentes tipos de sons. O grito de uma pessoa, o choro de um bebê, a sirene de uma ambulância. Esses sons, eles podem ser agradáveis e desagradáveis. Eu vou mostrar agora para vocês alguns sons e vocês vão responder para mim se esses sons são agradáveis ou desagradáveis para vocês, tá? Clica de novo para pegar as... Esse som para vocês é agradável ou é desagradável? Chato. Mostra outro. Esse dói. Também é desagradável, né? Agora a gente vai mostrar uns outros sons. Esses sons para vocês. Sons. É agradável, não é? É. Deu pra perceber então a diferença entre um som agradável e um som desagradável? Deu pra perceber? Como que o som viaja até chegar ao nosso ouvido? Para me explicar isso, eu vou citar o exemplo então do violão. Quando nós tocamos em uma das suas cordas, cria-se uma vibração. Essa vibração faz com que... como que eu posso dizer? Faz com que as moléculas do ar ao seu redor também vibrem, fazendo com que, criando regiões cujas pressões passam a variar de acordo com essas vibrações, que é o que chamamos de ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas se propagam por um meio material até chegar aos nossos ouvidos. Deu para entender então qual é essa viagem do som até chegar ao nosso ouvido? Eu vou fazer agora um experimentinho. Eu preciso de alguém. Alguém segura pra mim, por favor? Você aqui. Você vai colocar o ouvido aqui, tá bom? E você vai ver se você vai conseguir ouvir um barulhinho. Tem que ser no mesmo nível. Senta na cadeira, é mais fácil, senão... Põe certinho. Não, pode ser tão próximo. Aí, assim? Isso, você vai ouvir coisa. Tem que falar se você tá ouvindo ou não, tá? Mas espera aí. O que você tá ouvindo? Parece um relógio, sei lá. Obrigada. O que aconteceu? O som não é uma onda? Quando o som passou por aqui, ele bateu nesse material aqui e refletiu por dentro desse, que fez com que o Aron, com que o Aron ouvisse o barulhinho do tic-tac. Agora a gente vai falar sobre a velocidade da propagação. Eu preciso de duas pessoas para virem aqui na frente. Elas duas que estão quietinhas. Então eu vou vir para cá. A gente vai simular um meio sólido. Então, eu quero que você rele nela, só que vem mais pra cá. As duas. Vocês estão uma pertinho da outra. Está dando pra ver que elas estão bem pertinho. Rela nela. Você é o meio sólido. Agora vai um pouquinho mais pra lá. Agora vocês são o meio líquido. Rela nela. Agora vai um pouquinho mais pra lá. Rela nela. Não, você pode se mexer. O que eu quis explicar aqui? Volta meio sólido. Quando o material sólido são todas as moléculas umas juntinhas com as outras, então a velocidade da propagação vai ser maior, pelo fato de que elas estão umas grudadinhas com a outra. Quando eu desloco ela mais para lá, vai ser o meio líquido, essas moléculas elas estão um pouquinho mais separadas umas das outras. Então vai ser uma velocidade um pouco menor em relação ao meio sólido. E quando ela é meio gasoso, que ela está bem mais para lá, quando a Natália, né? Rela nela,
Então vai ser menor que o meio líquido porque elas estão bem mais distantes uma das outras. Deu para entender? Ó, muito obrigado. Um exemplo disso que a gente está falando é que agora a gente não pega mais trem, mas a gente passa pela linha de trem. Antigamente, ou hoje em dia, as pessoas colocavam o ouvido na linha do trem e elas escutavam, né, o som. Quando que o trem estava vindo, dava para perceber. Tem um desenho, Papaléguas, que ele faz isso para perceber se o trem está vindo. Um ser humano, ele é capaz de ouvir uma frequência entre aproximadamente 20 a 20 mil Hz. E os sons, eles estão abaixo ou acima dessas frequências. E, como que eu posso dizer? Abaixo de 20 Hz, o ser humano não escuta, e acima de 20 Hz também não escuta. Tem um apitinho, que não sei se tem um filme, eu não sei o nome, mas que o garoto, para chamar o seu cachorro, ele apita um negocinho, sopra. E o cachorro, ele percebe e vem. Só que nós não conseguimos. Aí por que é isso? Porque a frequência deve ser acima disso? É acima disso, então nós não conseguimos perceber. É até engraçado isso. Agora eu vou precisar que uma pessoa... Você ainda não falou nada. Não, eu dou uma... Peraí. Eu venho mais pra cá. No ouvido. Vai mais pra trás você. Isso. Pode encostar na cadeira. Quanto mais longe, segura firme. Estica bem. Fala, pode falar também. Ele não quer falar. Deu pra escutar. O que acontece? Não, eu falei, deu pra me escutar ele. Eu escutei você falando. Alguém quer ouvir? Minha voz. Por que isso acontece? Por causa da vibração do barbante. É mais ou menos isso, eu vou explicar pra vocês. Quando nós falamos, o nosso som bate no fundo da latinha, faz com que esse fundo da latinha vibre. Aí essa vibração vai sendo transmitida, propagando pelo cordão, até chegar do outro lado. Quando chega do outro lado, acontece o inverso. Essa vibração bate no fundo da latinha e depois se transforma em som. Eu não falei anteriormente que as ondas sonoras, elas precisam de um meio material para se propagarem? Então agora eu vou mostrar um vídeo para vocês e vocês vão falar para mim o que está errado nesse vídeo. Tá? É o vídeo do filme Star Wars, Guerras nas Estrelas, Look out! You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. O que tem de errado nesse vídeo? Não precisa de um meio material para se propagar? E no universo? No universo não, no espaço. Não tem um meio material, certo? Então, o barulho dessas explosões não pode existir. Esse, então, é o erro. Agora, nós vamos para o próximo slide, que é da altura do som. Existe uma relação entre agudo e grave com frequência, que é o que chamamos de altura do som. Quanto maior a frequência de um som, mais agudo ele soará. Dessa maneira, mais alto ele vai ser. Maior vai ser a altura dele. Do mesmo jeito, quanto menor a sua frequência, mais grave ele soará, menor vai ser a altura desse som. Uma curiosidade é que quando nós estamos escutando música no nosso quarto, nossa mãe grita de longe e fala: esse som está alto, abaixa um pouco. Mas quando ela fala isso, ela não está se referindo que o nosso som está agudo ou ele está grave. Tá? Não, ela está falando que o som está forte ou fraco, que seria a intensidade do som. É uma coisa que a gente fala, que é a altura do som, por exemplo, o volume está alto. Mas não é que é errado, é um jeito diferente de a gente falar. Quando se trata fisicamente falando, seria o certo é falar forte ou fraco, e não alto ou baixo. Vocês sabiam que os fones de ouvidos podem prejudicar a nossa audição?
todo mundo com fone de ouvido o dia inteiro, né? Por serem práticos e portáteis, os dispositivos, eles fazem parte da nossa vida, são quase que indispensáveis. Só que os fones de ouvidos, eles vão de 90 a 100 decibéis. E cientistas, pesquisas, dizem que ouvir frequentemente mais de 85 decibéis já causa perda auditiva, que é uma perda considerável auditiva. O que seriam os decibéis? Só para não falar decibéis. O que é decibéis? Decibéis é a unidade de medida de som e a sua definição ela é obtida com o uso do logaritmo. O que seria, só para falar então por que usa a escala logarítmica. Imagine que aqui nós temos o 0 decibéis. Eu não sei escrever, tá gente? Minha letra é feia. dB. O 0 decibéis, que seria o menor som que nós conseguimos ouvir. É o mínimo, né? É o mínimo som que existe. Quando nós falamos 10 decibéis, nós estamos ouvindo 10 decibéis, equivalem a 10 vezes esse 0 decibéis. 10, que seria 10 elevado a 1. Quando nós falamos de 20 decibéis, seria 10 elevado a 2, que seriam 100 vezes o 0 decibéis. E assim vai, certo? Vamos para o próximo, que é agora curiosidade. Aqui é uma tabelinha. Essa simples conversa que eu estou tendo com vocês pode variar de 50 a 70 decibéis. Agora eu vou pedir uma pausa, que é para mim pegar as coisas, né? A guitarra agora. Bom, para variarmos um tom de um som, basta mudarmos a sua frequência. Aí a gente vai mostrar em instrumentos musicais, que é no caso os instrumentos de corda e instrumento de sopro, que tem aqui uma flautinha depois. Nos instrumentos de corda depende de três coisas essa variação de frequência. Da densidade da corda, que seria a grossura. Tá vendo que uma corda é mais grossa que a outra? De cima para baixo ela vai afinando. Da tração, que seria a força que puxa essa corda. Quando eu vou apertando, eu vou afinando ela, então é a tração. E o comprimento, onde eu ponho os meus dedos. Aqui, ó, as cordas mais grossas, elas são mais graves, e assim elas vão ficando mais... Aqui é a mais agudinha. Ó, quando eu mudo a distância, quer ver, ó. Agora eu vou por aqui. Tá vendo? Conforme eu vou mudando a distância, vai variando a frequência e vai mudando o som. Estou mudando o tamanho da corda. É como se ela fosse daqui a aqui. A mesma coisa o agudo. Vira a diferença? Agora eu vou falar então dos instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, eles dependem do comprimento do cubo e da onde eu vou colocar meus dedos. Quanto mais longo for o tubo, mais grave é o som. E eu determino o longo dele, o tamanho dele, através de onde eu coloco meus dedos. Então, se eu deixar um buraquinho aqui, o comprimento vai ser daqui a aqui, certo? Assim como se eu colocar aqui, vai ser daqui a aqui, e assim sucessivamente. Eu vou fazer do ré mi fá, que é o que todo mundo sabe. Saiu! Então, muito obrigado. Esse foi mais um Experimentando a Física e eu espero que vocês tenham gostado e que voltem nas próximas versões de outros projetos nossos.